Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ler os versos de 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, por tudo que já foi falado e cantado ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo reunir do Teu povo. Sem dúvida, há algo muito especial quando o Teu povo se reúne debaixo do Teu nome, buscando o Senhor, não desejando nada mais, Senhor, desejando apenas o Senhor. É isso que nós queremos nessa noite. Queremos ouvi-lo, queremos estar aos Teus pés, queremos, como João, poder colocar nossa cabeça em Teu peito e conhecer melhor o Teu coração, Senhor. Esse é o nosso pedido. Continua abrindo Tua palavra para nós, nos ensinando, como já dito nessa noite, pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito que falou aos profetas do Antigo Testamento, o mesmo Espírito que guiou o nosso Senhor Jesus e pelo qual Ele veio a se entregar também, que foi o mesmo Espírito que o conduziu até o fim. É o mesmo Espírito que habita em cada um de nós e é baseado nisso, Senhor, que nós nos aproximamos confiados em Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor há de nos ensinar a todos nós e é nisso que nós confiamos. Retira, Senhor, todo o empecilho que venha procurar nos distrair nesse momento, que haja um coração focado, que haja ouvidos atentos ao Senhor, que nós não nos distraiamos, Senhor. Possamos olhar para o Senhor e não tirar os nossos olhos de Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, Tu és sublime, Tu és o único Deus verdadeiro e não há nenhum outro além de Ti. É isso que nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, pela graça do nosso Senhor, nós vamos continuar, na consideração dessa carta. Estou muito feliz por aquilo que o Senhor tem nos dado, não só na carta aos Hebreus, mas em todos os sentidos, as palavras que temos recebido nesse ambiente. Graças a Deus, Ele é fiel, Sua palavra permanece para sempre, Para sempre está firmada a palavra do Senhor nos céus, Então, graças a Deus por isso. Ele é o sacerdote que trabalha mantendo a luz acesa, Ele sempre está ali colocando azeite, aparando, o pavio para que o candeeiro sempre ilumine, porque a revelação vem dele. Então é baseado nisso que nós nos achegamos à Sua palavra. Então, irmãos, nós já vimos muita coisa. Essa carta ela tem 13 capítulos, nós já vimos praticamente 9 capítulos, porque os irmãos vão entender que o tempo que nós nos detivemos mais foram esses 5 versículos aqui. Nós vamos poder seguir um pouco mais rápido do que fizemos nos últimos momentos. Então, nós estamos bem avançados já na exposição da carta, bem avançados. São 13 capítulos, nós já estamos no 9º. Então, muito ensino foi dado, muita exortação, muito chamado do Senhor, muito ensino do Senhor e muito chamado do Senhor à responsabilidade, a todos nós, Nenhum de nós estamos excluídos do falar do Senhor, graças a Deus por isso. Se nós estamos sendo ensinados, estamos sendo exortados, significa que nós estamos naquela esfera da filiação. Nós somos filhos, E se somos filhos, o Senhor nos disciplina, nos corrige, porque Ele ama. E a sua disciplina ela tem um aproveitamento. Ela visa, Hebreus 12,
que nós sejamos participantes da sua santidade. Então aquilo que o Senhor está trabalhando em nós, irmãos, tem sempre um fim proveitoso, né? E graças a Deus por isso, a mensagem de domingo também eu creio que colaborou nesse sentido, para que novamente nós nos lembremos, nós estamos nas mãos do Senhor, Ele trata conosco usando todos os meios, não tem acaso nas nossas vidas, Ele vai intensificar os seus processos nas nossas vidas, porque Ele é um Deus que tem um fim, tem um alvo, tem um propósito. Ele vai nos colocar em algumas crises, nós vamos entrar em alguns processos um pouco mais demorados, e tudo isso Ele vai conduzir, porque são as mãos dEle e Ele sabe como tratar com cada um de nós, né? Então, irmãos, nós estamos na sessão, então, como já disse algumas vezes, que compreende o ensino mais importante da carta aos Hebreus, capítulos 7 a 10. Não se esqueça disso, porque quando vocês estiverem lendo a carta de novo, se vocês chegarem nesses capítulos, vocês vão ver que o ensino mais profundo está aqui. Então, se toda a carta você deve estudá-la minuciosamente, os capítulos 7 a 10, você deve redobrar sua atenção, sua meditação, né, aos pés do Senhor, aí, para digerir isso tudo, porque realmente são muitos os detalhes, né? E então 7 a 10 compreende isso que nós chamamos de o coração da carta aos Hebreus. O ensino mais elevado do sacerdócio de Cristo está aqui nesses capítulos 7 a 10. Agora olha comigo, irmãos, no verso 13 do capítulo 8, para que nós possamos reintroduzir o assunto e caminhar aqui. Veja o que diz no capítulo 8, verso 13. Quando ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então ele está falando do que, irmãos? No capítulo 8 nós vimos. Ele está falando da superioridade da nova aliança sobre a antiga. Então a nova aliança ela possui bênçãos superiores. Lembra que nós tratamos isso tudo? O significado disso pode ser revisitado pelos irmãos, nós temos aí o áudio gravado. Então, após tratar isso, ele vai dizer, olha, a antiga aliança, ela é antiquada, ela é envelhecida e ela está prestes a desaparecer, porque a realidade veio com quem? Com Cristo, certo? Agora observe uma coisa, como que começa o capítulo 9 agora? Com ora, você está vendo aí? Ora, então ele está ligando o assunto que foi falado no capítulo 8 e ele está continuando no mesmo assunto, certo? Então veja que belo é isso daqui, irmãos. O autor vai dizer assim, olha, é antiquado, é envelhecido, está prestes a desaparecer. Aí ele coloca ora, e aí ele começa a falar daquela antiga aliança. Sabe por que o autor faz isso? Porque ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, aquilo é velho, né, está prestes a desaparecer, ele está dizendo, há um valor em se estudar aquilo. Eu queria ressaltar isso para que os irmãos vejam como o ensino do Espírito Santo é tremendo e didático. Ele chega e fala assim, olha, aquilo está realmente desaparecendo, porque a realidade vem em Cristo. Porém, ora aí, né? Se vocês olharem para aquilo e interpretar tudo aquilo na luz de Cristo, há muito proveito. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Então, irmãos, a maneira de se estudar o Antigo Testamento, o nosso irmão tem feito isso com a gente, é buscando ver Cristo. O proveito do Antigo Testamento não é reintroduzir aquelas práticas, aquelas maneiras, aqueles rituais. Não, irmãos, não é trazer aquilo para o meio do povo. Isso é judaísmo, certo? A maneira de se estudar o Antigo Testamento é tomar aquilo que está no Antigo Testamento e ver cada um daqueles aspectos cumpridos na pessoa e obra do nosso Senhor. Então, quando você tem isso no coração, o que você vai buscar lá, irmão? Você vai buscar Cristo. E aí Cristo é a chave das Escrituras. O Antigo Testamento vai se abrir, né? Quando você, por exemplo, irmão, tem feito uma chave que abre um livro do Antigo Testamento. É assim, irmãos. Cristo é essa chave que abre todos os livros e a gente tem visto isso. Então, quando você estiver estudando a sua Bíblia agora, e isso parece uma coisa bem elementar, mas talvez pode soar para você como algo novo no seu coração agora. O Espírito Santo está chamando a atenção e mostrando, há muito para se ver no Antigo Testamento, há muito para se contemplar no tabernáculo, nos sacrifícios, no sacerdócio, há muito para se contemplar, mas você tem que ver na ótica correta, e a ótica é Cristo, entende? Agora, veja um outro detalhe aqui, que é muito interessante. O que o autor vai fazer aqui? Ele vai começar e vai dizer, né, que a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, capítulo 9, verso 1, e o seu santuário terrestre. Aí ele vai mostrar então que havia um serviço e havia um sacerdócio e um tabernáculo terrestre lá. E sabe o que ele vai fazer?
Irmãos, é muito lindo quando você lê a palavra na simplicidade. O Espírito Santo vai falar assim, olha, sabe o que você pode ver lá? Lá você vai ver que tem um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele ressaltou 2 dos compartimentos, o santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar tem isso, no santo dos santos tem aquilo, que nós já mencionamos isso tudo, certo? Aí sabe o que o Espírito faz? Olha o verso 6, verso 5. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Você está entendendo, irmão? O Espírito Santo, ele cita o Antigo Testamento e fala assim, só que eu não posso me deter nisso agora. Está aí para vocês contemplarem. O santo lugar, o que havia no santo lugar, o santo dos santos, o que havia ali. Tudo isso aponta para uma aliança superior, aponta para aquilo que Cristo cumpriu. Só que eu não posso me deter nisso agora, eu não posso falar disso em detalhes agora, porque eu tenho um encargo principal no meu coração. Você está entendendo, irmão? Não falaremos agora pormenorizadamente, é muito significativo quando você lê na simplicidade. Ele está dizendo assim, ó, vocês podem ir lá e contemplar isso, eu não tenho tempo para falar disso agora, porque eu tenho um encargo principal. E eu disse para os irmãos que o encargo do capítulo 9 é um só, mostrar que pelo sangue de Jesus foi aberto um caminho para nós de acesso a Deus. Então esse é a chave do capítulo 9, todo o capítulo 9 tem essa única ênfase. Então é muito lindo isso, irmãos. Ele fala daquilo que está prestes a desaparecer, ele dá um gostinho falando, olha, mas vocês podem ir lá e ver esses detalhes, porque isso tudo fala de Cristo, mas eu não posso falar agora. E aí nós vamos continuar então a meditação para que vocês vejam por que ele teve que ser focado aí no que ele tinha para falar. Olha o verso 6 a 8 agora. Ora, depois de tudo isto assim preparado, tudo que ele falou do santo lugar, do santo dos santos, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Vamos parar aí. Então o autor está dizendo, olha, naquele primeiro lugar, que nós entramos aqui, irmãos, para que vocês tivessem um gostinho do estudo do tabernáculo, que alguns aqui não tiveram nem a possibilidade de fazer no passado, quando nós fizemos aqui, né? Então, foi para vocês sentirem o gostinho. Ele está falando assim, olha, no primeiro lugar, no santo lugar, apenas os sacerdotes entravam. O restante do povo não entrava. Só os sacerdotes. E eles ali realizavam um serviço sagrado. Se você vai no Antigo Testamento, vocês vão ver que eles faziam 2 coisas lá nesse serviço sagrado. Eles mantinham a luz acesa, que eu acabei de mencionar, colocando azeite e aparando, né, o pavio com a espevitadeira, não é isso? Eles faziam esse serviço e isso era diariamente, esse serviço da luz, porque a luz não podia se apagar. E depois, semanalmente, eles trocavam os pães que ficavam na mesa. Estou falando do santo lugar. Lembra da mesa com a exposição dos pães? Aqueles pães eram trocados semanalmente. Então esse era o serviço sagrado realizado ali. E, detalhe, já era restrito. Não era todo o povo que ia ali, só os sacerdotes. Vamos seguir. Verso 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, veja o detalhe, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, veja quantos detalhes, que oferece por si, porque ele é um pecador, aquele que está entrando lá é um pecador, diferente de Jesus, o sacerdote que entrava, o sumo sacerdote que entrava lá era um pecador como qualquer outro, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Esses pecados de ignorância falam daqueles pecados que o povo nem sequer sabiam que tinham cometidos, certo? Então eram oferecidos por eles também. Verso 8. Aqui que eu quero que os irmãos redobrem a atenção. Querendo com isto, ou seja, com esses detalhes que ele acabou de dizer, querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Você está entendendo ali, irmãos? Olha essa expressão, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo. Então, irmãos, por meio de todo aquele ritual dos sacerdotes no santo lugar, do sumo sacerdote indo uma vez por ano no dia da expiação, Levítico 16, ir lá e entrando no santo dos santos com sangue, por si e pelos pecados de ignorância do povo, certo?
Tudo isso o Espírito Santo estava querendo dar a entender algo. Aquilo não tinha um fim em si mesmo. Irmãos, é por isso que há tanto mal entendido entre o povo do Senhor hoje, trazendo essas coisas de volta, tocando chofar e fazendo isso e aquilo, e comemorando festas judaicas do meio cristão. Isso está errado, irmão. Isso teve cumprimento em Cristo. E nós vamos ver mais detalhes disso nessa noite. Então, o Espírito Santo estava dando a entender algo. O que ele estava dando a entender? Que o caminho para o santo lugar estava fechado. Você observou isso? Verso 8. Dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, ele nem sequer está falando do santo dos santos. Ele está dizendo assim, olha, aquele lugar onde os sacerdotes entravam para servir, nem ali o povo podia estar. Você está entendendo a diferença? Porque se você ler aqui de maneira corrida, você vai achar que é o acesso a Deus lá na presença, no Santo dos Santos. Não. O Espírito Santo está chamando a atenção que o povo não podia nem sequer servir a Deus no santo lugar. Olha a diferença, irmão. E nós vamos, guarda esses detalhes, porque a linha aqui é muito bela que nós vamos construir juntos aqui. E aí então, o povo não entrava nem ali, muito menos lá no Santo dos Santos, né? Agora, note essa palavra que aparece aí, no verso 8. Sublinha ela, irmão, faz uma bolinha aí na sua Bíblia. Esse ainda. Está vendo esse ainda aí? Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Esse ainda é muito significativo, porque o Espírito Santo estava apontando por meio daquilo tudo, que um dia esse caminho seria aberto. Um dia nós teríamos a oportunidade não só de servir a Deus, nós teríamos a oportunidade de viver com Deus, viver na presença de Deus, viver no santo dos santos, irmãos. Muito mais do que servir, nós não somos apenas servos que fazem algo para Deus. O nosso chamado mais elevado é passar pelo santo lugar e ir para o Santíssimo e viver lá. E dessa vida no Santíssimo, dessa vida do Santíssimo, vai vir todas as demandas. O Senhor vai nos guiar em tudo. Então, nós não fomos chamados para ser trabalhadores para Deus em primeiro lugar. Nós somos chamados para estar com Deus. Então, o caminho não apenas do santo lugar foi aberto, o caminho do santo dos santos foi aberto para nós, irmãos. Então, isso é muito especial, porque essa é a nota do capítulo 9. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Guarda isso no seu coração, guarda isso. Toda a sua vida cristã, todo o progresso dela, toda a força dela, todo o avanço, tudo, irmãos, depende de você viver no Santíssimo, nesse caminho que o Senhor abriu para você. Entende? E hoje ainda, como filhos de Deus, tem alguns que vivem apenas no santo lugar. Sabe o que significa viver apenas no santo lugar? Eles não enxergam o privilégio de estar na presença de Deus o tempo todo. Eles estão preocupados demais com o fazer. Sabe, eu tenho que estar ali fazendo e movimentando, e atividade. Sim, irmãos, isso vai acontecer segundo a direção do Senhor. E nós vamos tocar nisso essa noite, a questão das obras, né? Que tanta ansiedade há no nosso coração. Mas sabe por que há tanta ansiedade sobre as obras? Porque nós não entendemos o significado do Santo dos Santos. Porque quando nós entendemos o significado do Santo dos Santos, tudo se alinha. Tudo, inclusive o serviço cristão. Inclusive o lugar da família, o lugar dos nossos trabalhos, o lugar do lazer, tudo isso se alinha quando nós aprendemos a viver na presença de Deus. Hoje você não vai mais, irmãos, num tabernáculo físico, não é? Você não vai num tabernáculo físico mais, entrar, passar, ir lá no quartinho chamado Santo dos Santos. Você tem acesso a isso no Espírito, 24 horas por dia, de maneira ininterrupta. Faça o que estiver fazendo, você está nesse lugar que foi aberto pelo Senhor. E foi aberto, irmãos, pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Esse caminho foi aberto para nós. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós somos chamados para estar com o Senhor. Não perca isso não, irmão, não perca isso, porque talvez tanto das suas dúvidas existem, porque você ainda não entendeu o significado do Santo dos Santos. Você não entendeu o significado de viver na presença de Deus. Quando nós vivemos na presença de Deus, quando nossos ouvidos são para o Senhor, quando nossa atenção é dele, irmãos, que dificuldade ele vai ter de nos guiar? Ele vai fazer as boas obras que ele tem que fazer através de nós com muita tranquilidade.
Todo erro é a nossa resistência, entende? Ele nos guia, às vezes numa ocasião simples, inclusive eu vivi uma ontem assim, vou abrir um parênteses aqui, irmãos, eu não sou de contar experiência, tá? E nem estou dizendo que eu vivo o tempo todo dessa forma, estou contando uma situação isolada que me aconteceu ontem, para que os irmãos entendam essa questão do mover, tá? Ontem, eu não sei se eu vou lembrar as perguntas que a pessoa me fez, mas eu vou tentar tocar na essência. Ontem eu deixei minha esposa na academia e fui passear com o cachorro, né? E aí, passava ali na ciclovia, quando cheguei mais ou menos na frente da Caixa Econômica ali, eu ouvi uma voz me chamando. E aí essa voz, ô, fulano. Aí, no primeiro momento eu não vi muito bem, aí eu enxerguei, eram dois cidadãos em situação de rua. E minha primeira reação é, poxa, deve estar bêbado, vou seguir, né, aquela coisa toda. Irmãos, estou sendo sincero com os irmãos, a gente passa por isso no dia a dia, eu não estou bancando espiritual não, tá? Isso é o normal que acontece, a gente é abordado várias vezes no dia. E se você for parar para atender todo mundo, né, enfim. Naquele momento que eu ia seguir adiante, entendi que deveria parar. Algo, é o tal do viver, no sentido que a gente está falando, o Senhor nos guia, a gente só precisa estar atento. O Senhor poderia ter falado, vou seguir adiante, não vou parar para ouvir. Irmãos, responsabilidade, né? Tentando trazer algo prático da vida no Santíssimo. E aí, eu parei para ouvir. Irmãos, o cidadão não me pediu nada. Ele só me fez perguntas. E eu vou dizer para você as perguntas que ele me fez. Eu vou ver se eu lembro de todas, né? Eu acho que foram 4 ou 3 que ele me fez. Eu não lembro. Sei que a primeira que ele me fez ele me abordou assim, tá? Ele não teve... Não, me abordou assim. Fulano, o que você faria? Veja só, eu estava pensando na mensagem de hoje, irmãos. Tá? O que você faria se uma pessoa te fizesse mal uma vez, te fizesse mal 2 vezes, e você tivesse a oportunidade de revidar? Foi a primeira pergunta que um cidadão me fez. O que você faria? E ali eu já entendi que era algo, né? Falei, tem alguma coisa de espiritual aqui, né? Não foi à toa que eu parei. Aí, enfim, eu não vou nem entrar nas respostas que eu dei a ele, só para vocês entenderem as perguntas. Aí, nesse momento, eu me identifiquei, né? Falei que eu era um cristão, eu cria no Senhor Jesus, e por isso procuraria agir assim, assim, assim. Mas entrei, né? Naquilo que nós temos aprendido aqui ao longo do tempo. Pedro fala para a gente ser assim, né? 1 Pedro 3,15. Tenha sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Sempre preparado. E aí, beleza, ele me fez essa primeira pergunta, aí eu respondi a ele, aí ele me fez uma segunda pergunta. A segunda pergunta foi: e se eu te desse um tapa no rosto agora, o que você faria? Irmãos, isso é Bíblia, não é? Você dá a outra face, não é isso? Aí na hora eu olhei para ele assim bem profundamente, respondi a ele também. E só assim, irmão, só bate pronto, parecia que ele estava me testando. Aí veio uma terceira pergunta, ele falou assim: tá bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, irmãos, parece que ele é mais cristão do que muitos cristãos, tá? Que eu conheço. Olha as perguntas dele. Aí ele falou assim: e se passasse uma mulher aqui, não vou usar a palavra que ele usou, mas se passasse uma mulher atraente aqui, você olharia com desejo? Eu falei assim, rapaz, que pergunta, né? Aí eu expliquei para ela essa relação também dos olhos e tudo mais, enfim, respondi a ele. Aí ele falou assim: mas é difícil, né? Porque fica na mente da pessoa. Ele falou assim comigo. Aí eu falei, sim, é por isso que a Bíblia fala de renovação da mente. Eu falei com ele. Aí eu expliquei para ele, aí ele falou assim: mas é um processo, né? Eu falei, exatamente. A renovação da mente é um processo. Veja, irmãos, às vezes a gente não entendeu isso ainda. A renovação da mente é um processo, certo? A nossa mente está sendo trabalhada dia a dia pelo Senhor. E ele falou certinho, falou, é um processo, né? Eu falei, é um processo. Aí ele terminou assim, a conversa, né? Não foi bem uma pergunta, a última foi uma afirmação. Aí ele falou assim: olha, eu não conheço ninguém que cumpre pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Desse jeito, não conheço ninguém. Aí eu virei para ele e falei assim: realmente, só Jesus cumpre. Nessa hora, ele estava com uma lata de cerveja do lado, tá? Esse diálogo todo foi
nessa atmosfera, ele levantou com os olhos com lágrima, me deu a mão e perguntou assim: como é o seu nome? Eu falei assim: meu nome é João. Aí nesse momento ele falou mais algumas coisas e eu segui adiante. Irmãos, por que eu estou contando essa experiência? Não é nem... Pode ser que amanhã eu não pare, tá? Estou dando uma situação que me veio dentro dessa explicação que estou fazendo da vida no Santíssimo. Assim como foi naquela situação específica, o Senhor pode nos guiar em qualquer outra. Em qualquer outra. Nós estamos tão ocupados e preocupados com isso e aquilo que a gente não consegue ouvir a direção do Senhor no nosso dia a dia. E viver no Santíssimo é, vivendo na presença de Deus, nessa vida de união com Cristo, Ele vai me guiar. E aí acaba a ansiedade, acaba a preocupação, acaba o ativismo, acaba aquela coisa de que, meu Deus, eu tenho que fazer isso e aquilo. Não, irmão, vai vir, porque Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas, entende? O nosso erro em não andar nessas boas obras é porque o Senhor não tem capturado o nosso ouvir, os nossos ouvidos. Então, se os nossos ouvidos não estão atentos a Ele, a gente não ouve mesmo as direções dele. Então, eu estou dando um exemplo agora. Você pode aplicar isso no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito de um lazer, no âmbito do reunir, ou quando você sai daqui, irmão, você sai do Santíssimo. O Santíssimo é isso aqui, irmão? Não é, irmão, mas isso é a antiga aliança, né? Isso é a antiga aliança. Nós vivemos uma vida no Santíssimo. E essa vida vivida, ela reflete em qualquer esfera da nossa vida. Deve ser assim. É a gente que faz separação entre o que é santo e o que é mundano, não é? E aí a gente quer viver uma vida, entre aspas, de santo no reunir, e quando sai daqui nós somos outra pessoa. Isso se chama hipocrisia, irmão. Você coloca a máscara da santidade quando está aqui para parecer algo que o Senhor nunca vai se deixar enganar, porque Ele te vê como você é. Na presença dEle você está despido. O bom discurso acaba na presença dEle. O fingimento acaba. O parecer santo acaba. Nós somos o que somos. Nós precisamos, irmãos, avançar para uma maturidade de olhar e dizer: pela graça eu sou o que sou. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Eu não sou perfeito, Senhor, o Senhor está trabalhando a minha vida, e obrigado por isso. Senhor, continua me quebrantando, que é a vida de Jacó, continua falando ao meu coração, continua me levando para mais perto de Ti, continua me mostrando a Tua beleza, Senhor, porque se eu ver a Tua beleza, as outras belezas vão perder o valor. Não é assim, irmãos? Como que a vida cristã é vivida, como que nós vencemos os inimigos que nos cercam, as atrações, vendo que o Senhor é muito melhor do que todas essas coisas. Ele é incomparavelmente melhor. É isso que a noiva em Cantares falou. O meu amado é muito melhor, ele é distinguido. Tem ninguém que se compara ao meu amado. Lá no capítulo 5, a partir do verso 8, né, ela vai descrever as características do amado. Irmão, se eu perguntar para você o que Jesus é para você, você tem muito para dizer. Não apenas de maneira, a grosso modo, não, você consegue detalhar as belezas dele, você tem sido atraído, né? Você tem tido a companhia dele diariamente, tem aprendido a ver quem ele é. Oração é isso, vida de oração é isso, vida de oração é manter companhia com Deus, é uma vida de amizade com Deus. Nós vamos conhecendo a Ele, e aí, irmãos, essas coisinhas que há no mundo não nos atraem mais. Não nos atrai, irmão, porque o Senhor é incomparável a todas essas coisas. Então isso é vida no Santíssimo. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa romper os paradigmas religiosos que nós ainda temos. Entende, irmão? Entende? Então eu não estou indo no Santíssimo a quarta noite, não. Você está indo na reunião da igreja. E a igreja é composta por todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Não é o local de reunião. Se nós não estivéssemos aqui, estivéssemos reunidos em qualquer outro lugar, ainda seríamos igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ligado ao cabeça, né? Então, por favor, irmãos, pense nisso. Você não sai desse lugar. Você deixa de desfrutar quando você permite que outras coisas entrem e intervenham, né? E te tirem, entre aspas, a paz desse lugar, né? Porque a paz de Deus, que Filipenses fala, que guarda o nosso coração e a nossa mente, é uma paz desfrutada por alguém que está vivendo no Santíssimo. Não é isso? Vamos lá, esse texto de Filipenses, depois a gente volta para cá.
Vou deixar o Senhor nos guiando aqui. Olha o capítulo 3 de Filipenses. Perdão, capítulo 4. Olha, irmãos, uma outra tradução para a vida no Santíssimo aqui, a vida no Santo dos Santos, a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não é perto de segunda vinda, irmãos. É perto de presença, de desfrute, de relacionamento. Se Ele está perto, como deve ser o nosso estilo de vida? Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, veja o Santo dos Santos aí, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, veja, a paz, a atmosfera, né, de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês depois podem ler o restante, né? O que pode guardar o nosso coração e a nossa mente, irmãos, de tanta perturbação? O que pode? Viver diante de Deus. Como que eu vivo diante de Deus? Está aí o passo a passo, irmão. Com toda a oração, súplica, ação de graça, né? Como aquele texto que a gente viu há muito tempo já, e já repetimos do A.W. Tozer. Aprenda a orar a todo momento. Vai chegar um momento que você vai aprender a fazer isso até mesmo enquanto você trabalha. Não é? Cultiva isso, irmão. Desenvolva isso. Por que esse autor colocou isso? Porque a oração, a vida de oração, não é algo que está restringido à mente. É algo no espírito. E por isso pode ser mantido até mesmo quando não há concentração. Ou melhor, quando a nossa concentração está em alguma coisa, você está desempenhando alguma coisa no seu dia a dia, você pode aprender a orar interiormente a todo momento. E eu te digo mais, você ainda vai desempenhar muito melhor aquilo que você está fazendo no dia a dia. E não vai ter perturbação na sua mente, não vai ter ansiedade, não vai ter nada. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento. O mundo todo colapsando. E tem um povo tranquilo, moderado. Isso parece surreal, né, irmãos? Sinceramente, parece surreal dentro da realidade do que muitos de nós estamos vivendo. Parece surreal pensar em moderação, em tranquilidade, em um coração tranquilo e quieto, em uma mente livre de ansiedade. Não. É quase surreal pensar nisso. Por quê? Porque nós não temos desenvolvido uma vida na presença de Deus, uma vida no Santíssimo. E esse caminho já foi aberto. Nosso Senhor é o pioneiro, Ele foi o que primeiro trilhou esse caminho e abriu ele para nós, irmãos. Você só tem que entrar num caminho já desbravado, entrar nesse caminho, está limpinho para você entrar. O sangue já abriu. E você tem uma responsabilidade, permanecer aí. Não é só entrar, irmão, é permanecer aí. E aí, irmãos, tudo vai entrar no seu lugar, relacionamento, tudo. E aí, vamos voltar já, mas eu quero deixar esse ponto aqui. Você vai aprender a viver todas as coisas e desfrutar todas as coisas em Deus. Guarda isso, irmão. Porque aí, reunião vai ter uma perspectiva diferente. O seu lazer vai ter uma perspectiva diferente. O seu trabalho vai ter uma perspectiva diferente. Sua família, tudo. Você vai aprender a viver tudo em Deus, né? Por exemplo, quando você está no seu trabalho e você é um empregado, você só faz quando o seu patrão está olhando? Irmão, você está na presença de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, é muito mais elevado. A régua sobe, irmão. Sabe por que a régua sobe? Porque não é só mais eu posso ou não posso. Eu agrado ao Senhor, isso agrada ao Senhor. Né? Agrada ao Senhor a maneira como eu estou agindo com o meu responsável. Patrão, como que você age com o seu funcionário? Aqui você é uma coisa no reunir, quando você está com o seu funcionário, você é um carrasco. Irmãos, toda relação. Então, quando a gente entende que nós estamos... Irmãos, às vezes nós nos preocupamos tanto com o olhar das pessoas, sabe? O que fulano vai achar de tal e tal coisa. Irmãos, nós deveríamos, sobretudo, estar preocupados com o Senhor. Você está entendendo? Nós somos tão sem vergonha que quando não tem ninguém olhando,
nós parece que temos liberdade de pecar. Não é por quê? Porque fulano não está vendo, então não vai manchar minha reputação, minha dignidade. Que reputação, irmão? Não é? Agora, se nós compreendemos que a todo tempo os olhos do Senhor estão sobre nós, Salmo 139 diz isso, Davi, não adianta eu ir para lugar nenhum. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Para onde que eu fugirei do teu espírito? Para onde que eu vou me ausentar da tua face? Davi diz. Então não resta saída, né? E ao mesmo tempo que não resta saída, Davi não quer saída, ele quer o Senhor. Então, irmãos, vamos levar as coisas, vamos sair da superfície da religiosidade, vamos sair disso aí, vamos entender que nós temos um relacionamento com Deus vivo. Isso muda tudo, não é? Então, irmãos, nós fomos chamados para estar em primeiro lugar com Deus. Marcos 3,15, quando o Senhor separa os seus, ele diz, ele chamou primeiro os seus para estarem com ele, e então para os enviar a pregar e expelir demônios e tudo mais. Marcos capítulo 3, verso 15. Primeiro lugar para estar com o Senhor. Então, voltando para o texto de Hebreus 9, nós abrimos aqui um parênteses necessário que nos veio, né? Vamos voltar. Hebreus 9, 8. Olha aqui, irmãos. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, nem sequer o santo lugar estava aberto para nós. Agora, vamos ver um contraste. Olha o capítulo 10, versos 19 e 20. Puxa uma seta na sua Bíblia e bota esse texto do capítulo 10 lá, irmãos. Nós estamos contrastando o capítulo 9, verso 8, com o capítulo 10, versos 19 e 20. Olha o que diz aí. Olha o contraste, irmão. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo lugar. É isso que está aí? É santo lugar, irmãos? Santo dos santos. Então não é apenas o santo lugar. Santo dos santos. Qual o meio de nós entrarmos aí? É obras? É mérito? É porque eu mereço? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos ver o 21 também. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, olha o contraste, enxerga a beleza disso. Antes nem o santo lugar estava aberto. Agora, pelo sangue de Jesus, não só o santo lugar, não apenas sermos servos, não apenas fazermos coisas para o Senhor, mas estar com Ele o tempo todo. Não como Adão lá na viração do dia, irmão. Na viração do dia o Senhor vinha lá ter comunhão com Adão. Não, irmão. É 24 horas por dia, nesse lugar. Só me permita dizer que, detalhe, não sei se você vai tocar nisso para frente, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha uma roupa apropriada para ele não gerar nenhuma gota de suor com a obra, entre aspas, que ele fazia ali dentro. Era uma roupa levinha, eu acho que era de lã que ele utilizava, lã ou linho, né? A linguagem lá. Ele usava só nessa ocasião, quando ele ia entrar lá, muito bem lembrado. Ele trocava, porque a roupa sacerdotal era um negócio bem elaborado, né, irmãos? Tinha a éfode, tinha o peitoral, né? Tinha as pedras, tinha um monte de coisa, as ombreiras, um monte de coisa. Então era bem pesado. Mas no dia do que ele entrava no Santo dos Santos, é porque a gente não está estudando o tabernáculo, né, irmão? Então, mas o que ele fazia? Ele trocava essa roupa, colocava uma roupa levinha, que respirava bem, né? Porque ele não podia suar. Porque entrar lá não era obra de homem, era obra de Deus. Pelo sangue de Jesus foi aberto um caminho para entrar lá. Então, muito bem lembrado, irmão. Então, irmãos, essa é a beleza da vida que hoje temos em Cristo Jesus. Não apenas o santo lugar, nós temos a possibilidade de entrar no Santo dos Santos e viver aí. Eu quero lembrar também, não precisa nem abrir, que esse texto é bem conhecido, né? João capítulo 14, verso 6, nessa ideia do caminho, que aparece aí no verso 20 do capítulo 10, pelo novo e vivo caminho, nós temos João 14, 6, né? O Senhor diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Detalhe que Jesus estava com os discípulos. E ele diz assim, ninguém vem ao Pai.
Por quê? Porque Jesus era alguém que vivia no Santíssimo, irmãos. Ele estava aqui e ao mesmo tempo ele estava com o Pai, né? Porque Jesus estava no seio do Pai. João diz isso. Então, qual que é o caminho que nos dá acesso a Deus, irmãos? Jesus, a obra que ele realizou, só, né? Então, estou dizendo isso porque deixa de tentar comprar esse acesso, irmãos, ele já foi aberto para você, entende? Livra tua consciência dessa concepção errada, de que você tem que fazer algo para você poder acessar a Deus. Não, irmão, tira essa coisa aí, que ainda, graças a Deus, no nosso meio não há, mas tira essa coisa aí, de que você precisa de um intermediário, para que você tenha acesso, né? Vamos lá, eu preciso confessar aqui para o fulano, para ele poder me encaminhar a Deus. Não, mano, já está aberto o caminho para você, não é? Pelo sangue de Jesus. Então, por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus, acesso à presença de Deus. Eu quero ler mais um texto ainda, dentro dessa perspectiva, que é Efésios 2. Efésios 2, nessa questão do acesso ainda, acesso a Deus, acesso ao Pai, né? Efésios 2, versos 11 a 21, nós vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo. É a nossa realidade, na realidade todos nós sem o Senhor. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, é uma virada de chave, irmãos, o mas aí, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Irmãos, por que o Senhor construiu o tabernáculo? Porque Ele queria aproximação. Ele queria habitar com o seu povo. E esse desejo não mudou, porque o propósito eterno de Deus nunca muda. Entende? Então Ele providenciou um caminho de aproximação pelo sangue de Jesus. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está falando de judeus e gentios, né? Ambos, judeus e gentios. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Olha esse verso 18, irmãos. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, todo aquele que crê, temos, é a mesma palavra que aparece em Hebreus, que nós temos um grande sumo sacerdote. Nós temos o quê? Acesso ao Pai. Como que nós temos esse acesso? Em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, Cristo Jesus, todo o edifício, bem ajustado, cresce. Veja o crescimento como ele é algo natural, irmãos, natural, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, é um texto riquíssimo, riquíssimo. Uma hora não bastaria para expor esse texto. É lindo esse texto, maravilhoso. Mas o que eu quero enfatizar é: nós temos acesso ao Pai. Em realidade, irmãos, quando você está no seu quartinho em secreto, Mateus 6 fala tanto de vida no secreto. Leia esse texto depois, irmão, quando você chegar em casa, Mateus 6.
Aquilo que é feito no secreto é visto por Deus. Se você ora no secreto, Pai, irmãos, isso tem significado, realidade espiritual, porque o sangue possibilita isso. Ele abriu para nós um caminho. Então, irmãos, há muita realidade quando nós falamos Pai. Você desfruta disso, irmão? Eu não quero aqui formalismo, não. Eu não tenho interesse, irmãos, de apenas expor aqui a carta e trazer informação. Você tem experimentado a paternidade de Deus? Você tem desfrutado do privilégio que é chegar e falar Pai? Pai. Há um autor, né, que fala, acho que é C.S. Lewis, ele fala que Pai é o nome cristão de Deus. Você tem vários nomes no Antigo Testamento, né? Mas todos eles se resumem em Pai. Quando você fala Pai, todos os outros nomes estão embutidos aí, irmão. Né? Pai. Que coisa tremenda e maravilhosa, irmão. E aí com o seu Pai você se abre. Com o seu Pai você faz petições, agradece. E tudo isso tem tanta realidade espiritual. Uma vida de comunhão com Deus. Você tem desenvolvido isso, irmão? Ninguém vai fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Não tem como. Pai não tem como fazer para filho, não tem como, irmão. Cada um desenvolva a sua vida com o Senhor, não é? Então vamos voltar lá, capítulo 9 de Hebreus. Tenho mais alguns minutinhos ainda, nós vamos só até onde for possível. Quero colocar mais alguns detalhes aqui. Versos 9 e 10 do capítulo 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Ele está falando lá do Antigo Testamento. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais, esses dons como sacrifícios aí, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Você está entendendo? Foi imposta até quando? Até um tempo oportuno de reforma. Quando que é o tempo oportuno? Vira sua Bíblia aí, verso 11. Quando, porém, veio Cristo. Esse é o tempo oportuno de reforma. Quando Cristo veio, tudo aquilo teve um cumprimento. Então, irmãos, o Espírito Santo, eu quero chamar a atenção para essa palavra que aparece aí no verso 9, parábola. Parábola. Uma parábola, irmãos, é uma metáfora, é uma ilustração, certo? Então o Espírito Santo está dizendo assim, olha, pegue aquilo tudo, né, toda aquela ilustração do tabernáculo e coloque lado a lado. Faça uma comparação, é isso que o Espírito Santo está dizendo com parábola. Pegue o desenho, pegue a ilustração e coloca lado a lado com as realidades que agora, 1 Pedro diz isso, agora vocês têm em Cristo. E aí vocês vão ver que tudo aquilo apontava para ele, se cumpria nele. Isso que é parábola, entende? Irmãos, o Senhor é tão lindo que Ele desenhou para nós. Né? Ele fez um ABC ali, bem simplesinho para nós entendermos, desenhado. Você tem todo o modelo lá no tabernáculo. Ele está dizendo, pega aquilo agora, não descarta não. Não descarta, pega aquilo agora, coloca lado a lado com as realidades que há em Cristo. E aí você vai ver o significado de cada uma delas. E aí eu quero chamar a atenção para a palavra aí, nós vamos terminar com essa nota aqui. Para a palavra aperfeiçoar, que aparece aí no verso 9. Essa palavra aperfeiçoar, esse detalhe é muito importante que os irmãos registrem. Muito importante, é o fechamento da nossa mensagem de hoje. Aperfeiçoar, ela tem uma importância muito grande. No grego, a palavra é teleios. Assim como se fala, é assim como se escreve. Teleios. E o sentido dela é tornar perfeito. Esse é o sentido. Teleios, tornar perfeito. E o que todo aquele ritual não era capaz de tornar perfeito, segundo o texto aí? Olhem para o texto e me respondam. Isso aí. Mais especificamente ainda, a consciência, não é isso? Daqueles que prestam culto.
Ou seja, quando aqueles que estavam cumprindo aqueles rituais no Antigo Testamento estavam fazendo em obediência ao Senhor, e por isso tinham o seu valor pela obediência ao Senhor, eles não podiam ter suas consciências aperfeiçoadas. A consciência deles ainda os acusava. Não podiam ter uma consciência perfeita praticando aquelas coisas. Da mesma forma que ninguém hoje vai obter uma consciência perfeita cumprindo nenhum tipo de ritual e trazendo isso para o meio cristão. Ninguém vai ter consciência perfeita. Nós vamos ver mais à frente nesse texto o que o sangue fez com a nossa consciência. Mas guarde esse detalhe. Guarde esse detalhe. Aqueles rituais não podiam fazer nada por nossa consciência, por aqueles que prestavam culto. Não tinha valor nenhum. Eles ainda se sentiam os piores, vamos assim dizer. Agora, irmãos, vamos a um texto aqui, e é aqui que eu vou concluir nessa noite. Guardou esse detalhe aí, né? Porque nós vamos ver um detalhe aqui que vai complementar. Colossenses capítulo 2. Irmãos, se você entender isso, muito jugo, muito peso vai sair do seu coração, irmão. Medita nisso com muito amor nessa semana. Vai te ajudar muito. Colossenses 2, nós vamos ler os versos 8 a 19. Paulo vai combater muita coisa, né, na carta aos Colossenses, inclusive o legalismo, tá? É uma das coisas que Paulo vai combater aqui nessa carta. Mas vamos lá, verso 8. Cuidado, que ninguém, inclusive eu que estou falando aqui, tá? Vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme, de acordo, né, com a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos com calma, irmãos. Porquanto nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Irmãos, vou parar aqui. Preste atenção nisso. O que eu falei em Hebreus 9? Que os rituais não podiam aperfeiçoar a consciência daqueles que prestavam culto. Não é isso? Agora aqui está dizendo que em quem nós estamos aperfeiçoados? Está resolvido o assunto, irmão? Agora sabe qual é a palavra usada para aperfeiçoado aqui? Vamos fazer um contraste. A palavra aqui para aperfeiçoado é plero. R-O-O. Plero. Certo? Palavra aí, no grego. Sabe qual é o sentido dela? Presta atenção. O sentido dela é que em Cristo nós estamos aperfeiçoados ao máximo. Não é apenas um tornar perfeito, mas é tornar perfeito ao máximo. Traz a ideia de abundância. Aquilo que os rituais não podiam fazer por nós, Cristo fez muito mais por nós. Nele nós estamos plenamente aperfeiçoados. É isso que esse texto está dizendo. Aí o irmão pode dizer assim: ué, mas na minha experiência, claro, irmão, uma coisa é fato, outra coisa é experiência, mas a questão toda é, em Cristo isso já foi obtido. É um fato. E o Senhor está nos levando para isso. Ele vai alinhar a nossa experiência com esse fato. Não importa os caminhos que Ele vai levar para nos conduzir aqui. Entende? Fato. Mas o Senhor vai nos levar para cá. Porque em Cristo isso já é real. Para Deus não tem tempo, irmão. Para Deus nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Não é isso? A Efésios vai dizer? Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e fomos juntamente com Cristo assentados nos lugares celestiais. Como é que você me explica isso? Aí isso vai acontecer no futuro? Não, irmão. Isso que para Deus não tem tempo. Da mesma forma que, então a ideia aqui é que em Cristo nós estamos aperfeiçoados ao máximo. Nós estamos, grava essa também aí, essa expressão que eu vou dizer agora, que também é um significado para essa palavra aí. Nós estamos completos em cada partícula. Esse é o sentido de aperfeiçoados aí. Completos em cada partícula. E aí vamos voltar então para terminar a leitura aqui. Até o verso 19. Estamos no verso 11.
Nele, irmãos, esse nele aparece algumas vezes em Colossenses, tá? Se você achar, eu tenho as referências, mas não vou passar não. Vê o que aconteceu pelo fato de você estar nele. Aparece na carta aos Colossenses, acho que são 6 ou 7 ocorrências que aparecem dessa palavrinha nele. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Sabe o que significa, irmão? A lei te demandava, você não conseguia responder a essas exigências. Sabe o que isso gerava? Uma dívida enorme para você pagar. Na cruz, Cristo removeu essa dívida, esse escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Verso 15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, irmãos, a gente entra com um contraste lá de Hebreus 9, redobre a atenção aqui. Ninguém, pois, como consequência disso que ele acabou de falar, de tudo isso que Cristo realizou na cruz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele está falando do corpo de Cristo mesmo, o caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está aí, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, isso acaba ou não acaba com o legalismo, irmão? Não tem melhor comentário do que ler um texto desse daqui. Então, irmãos, nós vamos seguir depois, e nós paramos exatamente, eu ia seguir mais, mas pelo parênteses que nós abrimos hoje, tá bom até aí. Nós paramos exatamente na virada, né? Quando veio Cristo, como aquele que cumpre tudo isso. E nós vamos seguir então num próximo momento. Irmãos, agarre isso no seu coração. Agarre isso, irmãos. Os ataques estão vindo, tem muita gente enganada. Muita gente enganada. E sabe como essas pessoas que enganam chegam? Com falsa humildade. Paulo falou isso aqui em Colossenses 2. São pessoas que parecem humildes. E aí eles usam pretexto de terem visto anjos, visões de anjos, não é isso? O que você mais vê, irmãos? Perdoa usar no meio pentecostal. O que você mais vê? Visão de anjo. Ó, o anjo trouxe para mim, estou vendo uma maleta do sei lá do que. Ó, o anjo está voando ali, hein? Ele me disse isso. Irmão, visões de anjo. E tudo isso impressiona tanto, não é? E tudo isso, sabe o que Paulo disse ali? É uma mente carnal, não é uma mente espiritual. É uma mente carnal, que não retém a cabeça que é Cristo. Então nós vamos tomar cuidado com essas falsas filosofias e falsos ensinos, irmãos. Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, seja anátema, diz Paulo, escrevendo aos Gálatas. E você, irmão, irmã, a você foi confiado o depósito da verdade. Não negocie isso, não. Agarre-se à palavra, tá? E que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque de fato o Senhor tem nos ensinado
tem nos ensinado, tem falado ao nosso coração de uma maneira tremenda, Senhor. Não só nesse momento, mas todas as vezes que o Senhor usa algum irmão aqui, alguma irmã para poder falar. Obrigado, Senhor, pelo funcionamento do corpo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa o vaso que quer. E isso é tremendo, Senhor. Quebra do nosso coração todo legalismo. Quebra do nosso coração, Senhor, todo jugo que ainda tenha. Nos ajude a ver tudo isso como cumprido em Jesus, para que nós experimentemos descanso, Senhor. Descanso. Quando o Senhor falou ali em Hebreus que nós temos que nos esforçar para descansar, ó Senhor, é verdade. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Porque, Senhor, que desafio é descansar no Senhor. Mas quando aprendemos esse lugar, a gente não quer sair daí mais não. A gente quer aprender e viver aí no Santíssimo, na Tua presença, Senhor. Ajude cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir. Leve essa palavra, Senhor, e continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.